João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45 ao 51, que nos diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou engano, ou falsidade. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhes respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que Deus nos abençoe, amados, com a porção lida da sua palavra mais uma vez. Amém. Irmãos, nós, como nas quartas-feiras, nós estamos vendo a vida dos santos apóstolos de Jesus, conhecendo um pouco da história, da caminhada cristã de cada um, desde o início da sua chamada, como até os finais, pelo qual a Bíblia, pelo menos, ela nos narra, a vida de homens de Deus que foram chamados pela graça de Deus e se tornaram apóstolos. Eles foram enviados ao mundo para, assim, continuar pregando o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Foram homens que passaram 3 anos ouvindo, vendo, vivenciando, aprendendo da própria boca do Senhor Jesus Cristo, aprendendo também com o estilo de vida de Jesus e tantas outras coisas. E estes homens simples, homens semelhantes a nós, aos nossos mesmos sentimentos, mas homens dos quais foram transformados pelo poder da graça de Deus. Eu vou fazer uma breve recapitulação dos apóstolos, nossos irmãos do passado que foram chamados assim para serem apóstolos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós iniciamos com André. Nós vimos que André foi um evangelista silencioso. Nós vimos Pedro, que Pedro era um homem impulsivo, mas Deus trabalhou na sua vida e se tornou o líder dos apóstolos. Vimos também João, filho de Zebedeu, chamado o apóstolo ou discípulo do amor. Vimos Tiago, seu irmão também, filho de Zebedeu. Foi um homem que honrou, não é? E Jesus profetizou acerca de Tiago e de João, que a mãe dele, como nós vimos, pediu para eles estarem um lado, outro ao lado, sentado lá na glória com Deus. E Jesus disse: olha, não compete a mim, mas assim a outro, a Deus Pai, está à direita ou à esquerda, mas vós bebereis o cálice do Senhor, né? E vimos que Tiago, ele foi fiel até a morte. Vimos também Tiago, filho de Alfeu, um discípulo, um apóstolo também muito pouco mencionado nas Escrituras, mas nós vimos aqui que ele era um discípulo, um apóstolo que foi discreto, mas também fiel ao seu chamado, honrando assim a chamada do seu ministério apostólico. E por último, a semana passada nós vimos Filipe, não é? Aqui que Jesus o encontrou, o chamou, o transformou
se tornou também um dos apóstolos, e vimos Filipe que ele era um homem racional, mas Deus trabalhou na sua mente e na sua vida, unindo razão com fé, e ele se tornou também um dos 12 apóstolos. E hoje nós vamos ver Natanael, e nós vamos ver o tema: o homem sem engano. Natanael, o homem sem engano, como nós vamos ver aqui a seguir. Natanael, também chamado de Bartolomeu, era natural de Caná da Galileia, a mesma cidade onde Jesus realizou o primeiro milagre transformando água em vinho. Seu nome significa Deus deu. E segundo as Escrituras, ele foi um homem sincero, íntegro, desde o início da sua chamada, quando ele tem um encontro ali com Jesus Cristo. Seu chamado aconteceu quando Filipe o encontrou, como diz aí o versículo 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, Filho de Deus. Inicialmente, amados, Natanael respondeu: pode vir algo de bom de Nazaré? Essa pergunta, amados, revela um pensamento comum naquela época, pois Nazaré era uma cidade pequena e sem relevância entre os judeus. Mas apesar da dúvida, ele aceitou o convite de Filipe e foi até Jesus para conferir aquilo que Filipe estava falando para ele era verdadeiramente, pois Filipe disse: encontramos ou achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José, mostrando-nos assim, tanto Filipe como Natanael, eles eram conhecedores das Escrituras Sagradas. Então, surpreso, Natanael, quando chega e recebe o convite de Filipe para ir até Jesus, no versículo 47, Jesus, ao ver Natanael, diz o seguinte: eis um verdadeiro israelita em que não há dolo, não há engano. Tem outras versões que diz: em quem não há falsidade. E surpreso, Natanael perguntou como Jesus o conhecia, e o mestre respondeu. Perguntou-lhe Natanael, versículo 48, de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Meus amados irmãos, isso aqui é algo maravilhoso. Esse detalhe aqui fez com que Natanael imediatamente reconhecesse Jesus como Filho de Deus, o Rei de Israel. Por isso, no versículo 49, então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Amados irmãos, é interessante que podemos ver na Bíblia que Natanael, ou Bartolomeu, chamado de Bartolomeu também, foi um dos primeiros discípulos a confessar a identidade messiânica de Jesus Cristo. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o ungido de Deus, tu és o Rei de Israel.
Que maravilha, amados! Por isso que a Bíblia, quando nós lemos, meditamos, estudamos ela, Deus revela verdades profundas, amados. Eu nunca tinha parado aqui para ver esse detalhe. Natanael é um dos primeiros discípulos a confessar a identidade messiânica de Jesus Cristo. Então, nós faremos, amados irmãos, nesta noite, alguns destaques e tirarmos alguns ensinamentos, melhor dizendo, da vida e do chamado de Natanael para as nossas vidas. E eu quero destacar pelo menos 6 verdades, rapidamente, não vou demorar muito. Em primeiro lugar, nós vemos aqui o primeiro destaque na vida de Natanael é o seu ceticismo inicial, ou seja, sua dúvida inicial, e também a dúvida com um pouco de preconceito. Veja o que é que diz aí, no versículo 46. Quando no versículo 45, Filipe encontra Natanael e disse: encontramos aquele a quem Moisés escreveu na lei, aquele a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Aí no versículo 46, veja o ceticismo de Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Amados irmãos, esse ceticismo aqui inicial em relação a Jesus, é interessante nós observarmos, porque alguém também pode ficar com essa dúvida no início do seu chamado. Quando Filipe disse que havia encontrado aquele a quem os profetas se referiram, Natanael respondeu com uma pergunta que revelava o seu preconceito: pode vir algo bom de Nazaré? Mas essa dúvida de Natanael, assim como muitos judeus da época, tinha expectativas erradas acerca do Messias. Como eu falei anteriormente, Nazaré era uma pequena cidade sem muita importância para os judeus. E ele, Natanael, o próprio Natanael, não conseguia imaginar que o Salvador pudesse vir de lá. Seu erro foi julgar pela aparência e pelo contexto humano, sem considerar que os planos de Deus nem sempre seguem a lógica humana. E o que é que nós podemos aprender, amados irmãos, aqui com Natanael? Mesmo duvidando, Natanael não rejeitou completamente a possibilidade de estar errado. Ele questionou, ele duvidou com um certo preconceito. Pode vir algo bom de Nazaré? Ele não rejeitou completamente a possibilidade de estar errado, mas ele aceitou o convite de Filipe, quando Filipe disse: venha e veja se o que eu estou falando é verdade ou não é. E ao se encontrar com Jesus, Natanael teve a sua visão transformada. E esse momento aqui de Natanael, amados, nos ensina que ter dúvidas não é um problema quando estamos dispostos a buscar a verdade. Ele duvidou com um certo preconceito, mas ele foi tirar as suas dúvidas para buscar a verdade, para saber se era o Cristo mesmo prometido pelos profetas. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos preconceitos e julgamentos errados que nós fazemos acerca de algo ou das pessoas.
Mas Deus nos convida a enxergar além daquilo que nós estamos vendo. Ter dúvida não é um problema, desde que estejamos dispostos a buscar respostas e permitir que Deus nos mostre, nos revele toda a verdade acerca daquelas dúvidas, se estamos certos ou se estamos errados. Não é? Então, amados irmãos, Natanael, o primeiro destaque que nós podemos fazer aqui na vida de Natanael é um ceticismo inicial. Teve dúvidas, não teve certeza. Quando Filipe disse que havia encontrado aquele que os profetas no Antigo Testamento mencionavam, o Cristo, com um certo preconceito, mas ele não descartou a possibilidade de ir lá conferir. Por isso, como nós vamos ver mais adiante, ele foi um discípulo fiel, íntegro, sincero, do início até o fim. Ele não negou as suas dúvidas. Então, aprendamos com Natanael esta grande verdade. Dúvidas podemos ter, preconceitos talvez podemos ter, mas temos que tirar as nossas dúvidas e deixar de lado o preconceito e conferir e buscar tudo aquilo que é verdadeiro. Mas o segundo destaque aqui que eu quero fazer acerca de Natanael é uma vida pouco registrada nas Escrituras. Outro ponto que pode ser visto na vida de Natanael é o fato de que ele não teve um papel de grande destaque nos relatos bíblicos nas Escrituras sagradas. Diferente de Pedro, de João, de Paulo e de tantos outros, de Mateus, seu nome aparece poucas vezes, o que pode indicar que ele também atuava nos bastidores sem buscar reconhecimento, mas continuava ali coeso, junto com o grupo, dando continuidade ao seu ministério, junto com os outros apóstolos, como nós vimos também na vida de Tiago Menor, que foi, melhor dizendo, um apóstolo discreto, mas também muito importante no meio do grupo. Estava sempre ali junto. Isso nos lembra que nem todos que são chamados para nem todos são chamados para liderar multidões, mas cada papel no reino de Deus é essencial. Deus chama homens de Deus para liderar multidões. Deus chama também homens de Deus para liderar pequenos grupos. Nenhum é maior do que o outro, mas é a vocação que Deus concede a cada um. Tem muitos que não têm esse entendimento. Eu, amados irmãos, eu já entendi muito, graças a Deus a isso. Tem pessoas que são chamados para liderar grandes multidões, mas tem outros que são chamados para liderar grupos medianos, mais ou menos, grupos menores, mas todos estão inseridos, estão unidos com um só propósito. Temos que entender isso, amados. Por isso que eu vejo hoje muitas disputas de muitos líderes para tentar a igreja, para encher a igreja de todo jeito. Talvez aquele líder ele não foi chamado para liderar multidões. E Deus fala com cada um, Ele sabe a que vocação Deus deu a cada um de nós. Mas o mais importante é que, como nós vimos aqui em Natanael, um homem com pouco registro na Bíblia, diferente de Paulo, de João, de Pedro, de Mateus e de tantos outros, mas foi um homem que permaneceu fiel até o fim,
mesmo sem estar no centro das atenções, mesmo não estar sendo destacado na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, nas narrativas bíblicas, mas foi um homem que permaneceu fiel até o fim, sincero desde o seu início da sua chamada vinda pelo próprio Cristo. Então, este é o segundo destaque. Uma vida pouco registrada nas Escrituras, mas podemos ver um homem de caráter, de sinceridade, fidelidade, que foi até o fim da sua vida. E nós, depois, lá no final, nós vamos ver que a história conta a forma de morte como ele foi martirizado. Amados irmãos, terceiro destaque que eu quero fazer aqui na vida de Natanael: sinceridade e transparência. Veja o que é que diz o versículo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Como eu falei, dolo aí pode ser traduzido também por engano, em quem não há engano, ou não há falsidade. Natanael foi reconhecido por Jesus Cristo como um verdadeiro israelita. Não foi outro qualquer que disse não, meu irmão. Foi o próprio Jesus. Quando viu Natanael, ainda não tinha sido alcançado pela graça, mas veio ao encontro de Jesus pela providência de Deus. E Jesus, ao vê-lo, olha aí, um verdadeiro israelita em que não há engano e que não há dolo ou falsidade. Meus irmãos, esse elogio vindo do próprio Jesus Cristo nos mostra que Natanael era um homem sincero e íntegro, sem hipocrisia e sem segundas intenções. Sua honestidade o levou a questionar se algo poderia vir de bom de Nazaré, mas também permitiu que ele reconhecesse a verdade quando a encontrou. Ele não tentou esconder suas dúvidas, mas a usou como um caminho para uma fé mais sólida no Senhor Jesus Cristo. E eu lendo essa passagem aqui, é interessante. Natanael, diferentemente de Simão, aquele fariseu, lembra que Simão, quando teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que convidou para ele ir fazer uma refeição na sua casa, e de repentemente, quando estavam todos sentados, entra uma mulher pecadora, começa a chorar, né? Beija Jesus, com as suas lágrimas lava os pés de Jesus, né? E Simão, diferentemente de Natanael, não teve a sinceridade que Natanael teve ao ver a aparência de Jesus. Pode vir alguma coisa de bom de Nazaré? Interessante que Jesus não reprovou ele, né? Apenas Jesus disse, quando viu eles, aí um verdadeiro israelita em que não há engano, só fala a verdade, né? Então, vejam só, Simão foi o contrário. Simão convidou Jesus, Jesus veio fazer uma refeição na sua casa, a mulher beijou Jesus, deu ósculo santo, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, e ainda Simão ficava lá no seu coração dizendo o quê? Se esse aí fosse profeta mesmo, saberia quem era essa mulher que estava lavando os seus pés com as suas lágrimas. Já pensou? Que diferença Natanael para Simão? Aí Jesus vai contar aquela parábola que é muito conhecida. Simão, Simão, eu vou te contar uma história. Olha, certo devedor devia X a um e outro devia mais.
e ambos foram perdoados. E disse: Simão, quem tu achas que vai amar mais? Aquele que foi perdoado menos ou que foi perdoado mais? E Simão disse: aquele a quem foi perdoado mais. E Jesus diz: assim disseste a verdade. Meus amados irmãos, mas Natanael foi completamente diferente. Ele não tentou esconder suas dúvidas, mas usou as suas dúvidas como um caminho para uma fé mais sólida em Jesus Cristo. Jesus, o próprio Jesus, elogiou a sinceridade e a transparência de Natanael. Jesus não reprovou ele. Quando Filipe disse: olha, nós encontramos o Messias, aquele que os profetas falaram, Jesus. E ele está ali passar alguma coisa que presta? E Jesus estava ouvindo. E Filipe disse: vem e veja. E ao se aproximar de Jesus, Jesus disse essas palavras: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, não há engano, não há falsidade. Ele é transparente. É desses que eu quero que sejam meus discípulos. Meus irmãos, a nossa vida, nós devemos cultivar um coração sincero diante de Deus. Deus quer ver sinceridade nos nossos corações. Devemos expressar nossas dúvidas diante de Jesus e buscarmos respostas nas suas palavras, sem medo e sem enfrentar a verdade. Foi isso que Natanael fez. Ele não teve medo. Eu vou conferir se é verdade mesmo. E quando chega lá, de frente da verdade, recebe um elogio da verdade, que é Jesus Cristo. Você, Natanael, é um verdadeiro israelita. Você é sincero, você não tem falsidade. Diferentemente de Simão. Simão recebeu em casa e ficou indagando no seu coração: se esse homem fosse profeta, conhecia quem era essa mulher pecadora. Mas ele não fez isso. Eu vou conferir a verdade, saber se é esse mesmo. Então, terceiro destaque que nós fazemos na vida de Natanael é sinceridade e transparência que nós devemos ter diante de Deus e diante dos homens. Não devemos agir com falsidade, devemos agir com sinceridade, com transparência. A nossa vida tem que ser um livro aberto para que todos leiam a nossa vida, como Paulo diz, que nós somos a carta de Cristo. Carta esta que não foi escrita com tinta, mas pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Então, a terceira verdade a respeito de Natanael: sinceridade e transparência. Mas em quarto lugar, Natanael teve a humildade para reconhecer a verdade. Versículo 48 e 49. Respondeu-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Deus de Israel. Como eu falei no início, foi um dos primeiros discípulos para reconhecer o Messias e fazer uma declaração: vejo que tu és o Filho de Deus, da mesma essência, tu és o Rei de Israel, tu és o ungido de Deus. Ele teve humildade para reconhecer a verdade, mesmo lá no início tendo dúvidas e usando um certo preconceito. Ele teve humildade para reconhecer a verdade, mesmo tendo questionado a origem de Jesus.
Natanael foi rápido em mudar de perspectiva quando recebeu a revelação divina. Ao ouvir Jesus dizer que o havia visto debaixo da figueira, sua reação foi imediata: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és Deus, tu és o Rei de Israel. Isso mostra, amados, mesmo um homem que teve dúvida lá no início, que teve um certo preconceito, ele não era orgulhoso, nem foi resistente à verdade. Assim que percebeu quem era Jesus, se rendeu completamente a Ele. Por isso que a humildade é uma das grandes virtudes cristãs, que permite a cada um de nós a reconhecer os nossos erros e mudar de direção quando Deus nos mostra a verdade. Podemos ser preconceituosos com alguém ou com algo e não sermos orgulhosos, apenas um pouco de preconceito com dúvida. Isso não é orgulho, é porque não temos certeza se aquilo é verdadeiro ou se é falso. Foi o que aconteceu com Natanael. Ele teve humildade em reconhecer os seus erros. Eu acho que ele ficou pensando: minha dúvida estava errada. Como é que eu pude falar isso acerca do mestre de Israel, do Filho de Deus, do Rei de Israel? Ele foi sincero, ele foi humilde e reconheceu o seu erro. Então, amados, humildade para reconhecer a verdade. Quando estivermos errados, amados irmãos, e a palavra de Deus disser que estamos errados, temos que acatar, temos que reconhecer. Paulo diz na sua carta aos Romanos: nada podemos contra a verdade, a não ser sermos a favor da verdade. Temos que ter humildade quando errarmos, reconhecer que erramos verdadeiramente, concordar com a palavra de Deus, a verdade encarnada que é Jesus Cristo. Então, este é o quarto destaque da vida cristã de Natanael desde o seu chamamento. Mas o quinto, ele teve uma fé autêntica e crescente no Senhor Jesus Cristo. O versículo 50, Jesus disse o seguinte: ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que devia debaixo da figueira creis? Pois maiores coisas do que estas verás. Jesus está afirmando aqui, que a fé de Natanael seria uma fé crescente. Só porque eu disse que vi você lá debaixo da pé da figueira, antes de Filipe falar com você, você vai ver muito mais coisas, Natanael. E acrescentou, versículo 51, em verdade vos digo, que vereis, você vai ver, o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sua fé é crescente, Natanael, porque você é sincero, você é um verdadeiro israelita, em que não há engano. Natanael não precisou de muitos sinais ou provas para acreditar. Ele confiou na palavra de Jesus. E certamente a fé em Cristo foi recompensada com experiências ainda maiores na vida de Natanael. Por isso, amados, que a fé verdadeira não depende apenas de milagres, pode acontecer, mas de um relacionamento profundo com o Senhor Jesus Cristo, onde nós aprendemos a confiar nele independentemente das circunstâncias.
quando estamos num relacionamento profundo com Cristo. Se Deus quiser fazer grandes milagres para nossos olhos humanos ainda enxergar, glória a Deus. Mas se não for realizado grandes milagres para podermos crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Rei eterno e continuará sendo para todo sempre, nós devemos continuar com essa fé autêntica em Jesus Cristo e sempre crescente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Foi o que aconteceu com Natanael. Então nós já vimos pelo menos 5 verdades acerca da vida cristã de Natanael. Dúvida inicial, ceticismo, com um pouco de preconceito. Segundo, foi uma vida que tem poucos registros na Bíblia Sagrada. Terceiro, foi um homem que foi sincero e ao mesmo tempo transparente. Foi um homem que teve humildade para reconhecer a verdade. Foi um homem que teve sempre uma fé autenticada na pessoa de Jesus Cristo e uma fé crescente. E por último, foi um homem que foi perseverante até o fim do seu ministério apostólico. Se você ler lá em Atos, capítulo 1, ele vai estar lá naquele grupo quando estava esperando a descida do Espírito Santo. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 13, que diz assim, ó: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé. Aqui não vai aparecer Natanael, vai aparecer Bartolomeu, que era o nome também dado a Natanael. Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Então, amados, ele estava ali entre os discípulos. E segundo relatos históricos, foi um homem que levou o Evangelho a várias partes do mundo, incluindo Índia, Arábia, Pérsia e Armênia. E, segundo relatos históricos, a forma de a morte que ele tiraram a sua vida foi martirizado na Armênia. Relatos indicam que ele foi esfolado vivo e decapitado. Irmãos, eu fico olhando. Esses homens, quando Cristo escolheu, Ele não escolheu brincando, mas Ele escolheu pessoas simples, personalidades diferentes, classe social diferente. Mas uma coisa eu digo, amados: esses homens morreram pela causa do Evangelho. Eu fico imaginando, amados, quando o próprio Jesus Cristo fala lá no Evangelho de Lucas, que desde o sangue do justo Abel até o último sangue de um dos seus filhos aqui na terra, clama a Deus por justiça. Meus amados irmãos, por isso que a ira de Deus que está por vir neste mundo, amados, graças a Deus, nós como cristãos estamos salvos da ira de Deus, não somente pela fé em Jesus Cristo. João diz isso lá em João 6, 33, 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Está lá em João 3, 36. E este homem, segundo relatos históricos, a forma de morte foi que ele foi martirizado na Armênia. Segundo os relatos indicam que ele foi esfolado vivo e depois decapitado.
mostrando-nos que o quê? O que importa é a fidelidade ao Senhor e a dedicação ao chamado de Deus. Então, amados, que Deus nos ajude a vermos assim a vida desses homens. Sabemos que tudo isto é a graça de Deus na vida desses homens, também na nossa. Tirarmos aprendizados para a nossa vida. Às vezes, amados, nós deixamos de fazer algo para o Senhor, muitas vezes por tanta pouca coisa. Esses homens aqui não negaram nem a sua própria vida. E olhe que a perseguição que esses homens sofreram. Nós estamos no mar de rosa, acerca daquilo que nós falamos que somos perseguidos. Mas, amados, se Deus deixou escrito para o nosso aprendizado tudo quanto contém nas Escrituras, é porque Deus, Ele continua a falar conosco, para que sejamos fiéis até o último dia de vida aqui na terra. E eu finalizo dizendo o seguinte: o que podemos aprender com Natanael? Primeiro, devemos ser sinceros em nossa busca para com Deus. Deus não tem medo das nossas perguntas ou das nossas dúvidas que talvez possam surgir em nossas vidas, assim como foi com Natanael. Estejamos prontos para mudar de perspectiva. O que parecia improvável para Natanael se tornou a verdade mais importante da sua vida. Aquele que ele disse: esse que você está falando, pode vir alguma coisa lá de Nazaré? Será que esse aí que você está dizendo que é o Cristo, será que ele presta mesmo? Mas Natanael, quando teve um encontro com Jesus Cristo, ele mudou de perspectiva. O que parecia improvável para ele se tornou a verdade mais importante da sua vida. Terceiro, confiemos em Cristo, mesmo quando não houver sinais visíveis para crermos. A fé autêntica não depende apenas de milagres para permanecer firme. A fé verdadeira, ela vê o invisível. Sejamos um discípulo fiel, independentemente de reconhecimento ou de qualquer outra coisa. Deus vai usar aqueles que o servem com humildade, com transparência, com sinceridade, com humildade. E não aqueles que desejam estar sempre no centro das atenções. A jornada de Natanael nos ensina que a fé verdadeira não precisa ser cega, mas deve ser sincera e disposta sempre a reconhecer a verdade eterna nas nossas vidas. E essa verdade é Jesus Cristo. E o que é que podemos, amados, estar clamando a Deus? Nós que somos servos do Senhor e servas do Senhor, devemos dizer obrigado, Senhor, por nos ensinar através não só da vida de Natanael, mas de tantos outros irmãos em Cristo, que a sinceridade e a busca pela verdade cada vez mais possa nos aproximar de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a termos um coração transparente. Ajuda-nos, Senhor, a termos um coração sem falsidade, como foi Natanael. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer Tua soberania, mesmo quando não entendemos completamente
os teus caminhos que tu tem traçado para a nossa vida. Que possamos confiar em ti, sem depender de sinais ou provas, mas pela fé na tua palavra. Ensina-nos também, Senhor, a abandonar nossos preconceitos e muitas vezes julgamentos errados, para que possamos enxergar o mundo com os teus olhos e aceitar aqueles que tu escolhestes, independente da sua origem ou da sua posição. Dai-nos humildade para reconhecer os nossos erros. Dai-nos coragem para mudar de direção quando nos depararmos com a tua verdade. Assim como Natanael permaneceu firme, fiel até o fim do seu chamado, que possamos também perseverar na missão que nos deste, servindo a ti com dedicação, mesmo muitas vezes sem o reconhecimento humano. Fortalece, Senhor, a nossa fé, guia-nos em nossa caminhada e molda o nosso caráter para refletirmos Cristo em tudo que venhamos fazer. Que sejamos verdadeiros discípulos, vivendo para a tua glória, levando outros a conhecerem, assim como Filipe levou a Natanael ao teu encontro. Nos ajuda, ó Deus, com a tua graça, porque sem ti nós não podemos fazer nada. Então, amados, esta é a palavra que eu trouxe para as nossas vidas nesta noite, para que possamos aprender com a vida de um dentre os 12 apóstolos ali que foram chamados inicialmente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Natanael, um verdadeiro israelita, sincero, transparente, que recebeu o elogio de Cristo Jesus no início do seu chamado. Então, amados, que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça como igreja, individualmente e coletivamente, possamos estar unidos com um só propósito, assim como nós vimos com a vida de Natanael e de tantos outros que deram suas vidas em prol do reino de Deus. Agradeçamos a Deus, amados, por ter conhecido o Evangelho, primeiramente pela soberania de Deus, pela graça de Deus, mas pela vida desses homens que foram os semeadores da palavra de Deus neste mundo. E esta palavra chegou até nós, primeiramente pela soberania e pelo propósito de Deus, mas que Deus usou homens como cooperadores dele aqui na terra para semear a sua palavra e trazer vida e salvação para nós pecadores. Sejamos gratos, amados, e que vivamos em santa humildade diante de Deus. Eu não sei, amados, como é que tem cristão ainda que são orgulhosos. Se orgulhar de quê, meu irmão? Nós é que temos cada vez mais dizer, como João Batista, que ele cresça e cada vez mais eu diminua. Quem sou eu diante de Deus? Pó, barro. E Jesus Cristo lá em João, ou melhor, lá em Lucas, ele diz: depois que tiverdes feito tudo quanto foi vos ordenado, bata no peito e diga: somos servos inúteis e fizemos apenas o que deveria ou que deve ser feito. Mas graças a Deus, nós fomos amados pelo Senhor Jesus Cristo, e Ele nos ama e continuará nos amando por toda a eternidade.
Deus abençoe a todos em nome de Cristo. Amém.